Continuamos aqui a nossa entrevista com o Fabrício Luiz, um batista do sétimo dia, analisando algumas crenças batistas do sétimo dia, tanto quanto as crenças adventistas do sétimo dia. Caso você clicou neste vídeo para assisti-lo e ainda não assistiu e acompanhou o nosso primeiro vídeo, ou a primeira parte deste vídeo, então volte lá, clicando no link da descrição desse vídeo. E nós vamos continuar então a entrevista e vou fazer a pergunta para Fabrício Luiz. A seguinte pergunta: Fabrício Luiz, você já foi adventista? Como que foi a sua experiência com o adventismo? Olá, então, Rafael. Para mim, mais uma vez, é uma alegria o convite para a gente ter a continuidade dessa conversa, podendo agora, então, abordar alguns tópicos que ou não foram abordados anteriormente ou que acabaram gerando algumas dúvidas nos nossos ouvintes. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu fui adventista por cerca de 10 anos, até o ano de 2014, quando eu solicitei a retirada da minha adesão da denominação por questões puramente doutrinárias e fui para a Igreja Batista do Sétimo Dia. Então, como havia algumas doutrinas, lá das 28 doutrinas da Igreja Adventista que eu não concordava, eu entendi que não seria honesto, nem com Cristo, nem com a denominação, nem comigo mesmo, continuar sendo membro e solicitei então a minha retirada. Mas, durante os 10 anos que eu fui membro, eu confirmo que jamais fui agredido, jamais fui ofendido, maltratado, não teve nenhuma questão pessoal que me levou a sair, e eu nunca tive nada a reclamar dos aspectos de vida prática, de respeito, de amorosidade dos membros. Então foram questões puramente doutrinárias que levaram à minha saída. Seria muito interessante, Fabrício, você colocar aqui qual que é a diferença entre os batistas do sétimo dia com a igreja adventista do sétimo dia. Quais são as diferenças desses dois grupos? E é claro, de uma forma bem resumida, né? Porque não vai dar para pontuar todas as doutrinas, nós sabemos disso. Mas aí, quais são as diferenças desses dois grupos? Pontuando algumas das diferenças entre as duas denominações, já que é uma questão que foi perguntada aí por alguns dos ouvintes. Como eu havia dito no outro vídeo, uma das diferenças é quanto à questão da revelação. Então, nós, batistas do sétimo dia, nos apegamos ao princípio do sola escritura, somente a escritura. Então, a Bíblia, com os seus 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, são a única regra de fé e prática infalível em toda a história da Igreja. Já para os adventistas, além da escritura, eles também aceitam os escritos da norte-americana Ellen White como registros inspirados por Deus. Então, na crença de número 18, lá da Igreja Adventista, está o espírito de profecia, de que os escritos de Ellen White têm autoridade profética para orientar, instruir e corrigir a Igreja. Uma segunda diferença, então, é a compreensão quanto ao ministério de Cristo. Então, nós entendemos, a partir de vários livros e textos do Novo Testamento, que hoje no céu, Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado. Entendemos, a partir de Hebreus, que na sua própria ascensão, quando Cristo ressuscita e sobe aos céus, ele se assentou à destra do Pai, o que justamente era representado pelo lugar santíssimo aqui do santuário terrestre. Nós cremos que toda vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, Deus tanto perdoa quanto apaga essas transgressões. Ele diz que ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Lá em Isaías 43, 25, Deus diz também que é ele que apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados não mais se lembra. E já o Adventismo, ele divide esse ministério celestial de Cristo em duas fases. Então, eles creem que a partir de 22 de outubro de 1844, Jesus teria começado uma nova fase no ministério do Santuário Celestial, uma fase que eles chamam de julgamento investigativo, onde eles entendem, então, que Cristo abriu os registros dos pecados dos crentes de todas as eras e começou, então, a fazer um apagamento desses pecados, determinando, então, quem estará apto para a transladação na sua segunda vinda e, de certa forma, vindicando o caráter de Deus perante os mundos não caídos. Então, essa doutrina, quanto ao julgamento investigativo de 1844, não é aceita por nós batistas. Uma terceira diferença, então, nós não cremos que as leis alimentares de Levítico 11
sejam obrigatórias aos cristãos da Nova Aliança. Nós mantemos que a lei moral, que nós cremos sim ser os 10 mandamentos, é um padrão obrigatório para a igreja, mas que essas leis dietéticas de Moisés, elas eram leis cerimoniais que mostravam a separação de Israel como uma nação santa das demais nações e que com a vinda de Cristo, então, elas foram abolidas. Ao contrário do Adventismo, que entende que essas leis alimentares eram leis de saúde ainda obrigatórias para os cristãos. Nós também rejeitamos a doutrina da reforma de saúde, no sentido que os adventistas estimulam o vegetarianismo, a abstenção de café, de chá preto, de condimentos, de outros itens alimentares, porque nós entendemos que essas questões dietéticas, elas não têm papel nem na salvação, nem na santificação, mas respeitamos a liberdade individual de cada membro. Como um quarto ponto, nós também interpretamos que o bode para Azazel, ou o bode expiatório, lá de Levítico 16, que era aquele bode que era mandado vivo para o deserto no dia da expiação, ele é um símbolo de Cristo, porque o próprio capítulo 16 de Levítico vai dizer que esse bode expiatório realizava a expiação, que é dito tanto no versículo 5 quanto no versículo 10. Já o Adventismo, ele vai interpretar esse bode para Azazel como um símbolo de Satanás, que será punido pelos pecados que ele fez os crentes cometerem no juízo final após o milênio. Como uma quinta diferença, eu também cito a questão de usos e costumes. Então, nós, como cristãos batistas, nós condenamos a vaidade, a avareza, os excessos, mas nós não acreditamos que a Bíblia proíbe o uso de brincos, de pulseiras ou de outros adornos, como o Adventismo ensina. Nós queremos que a Bíblia ensina a moderação, mas não a proibição desses itens. E, como um item final, então, nós, como batistas, nós cremos que Cristo virá uma segunda vez, de forma pessoal, visível, gloriosa, mas nós não temos uma interpretação obrigatória e detalhada de cada aspecto da escatologia e das profecias. Nós entendemos que essas questões são questões de uma interpretação individual deixada a cada membro. Então, por exemplo, eu sou da linha amilenista, mas tem outros membros da igreja que são pré-milenistas, pós-milenistas e por aí vai. Já o Adventismo do Sétimo Dia, ele tem uma interpretação oficial da denominação para quase cada besta, chifre e número de Daniel e Apocalipse. Então, cada membro da denominação é obrigado, então, a estar em conformidade com todas as interpretações da igreja sobre o que é a marca da besta, decreto dominical, selo de Deus, 3 mensagens angélicas, milênio e outros itens, então, das profecias escatológicas. Fabrício, eu penso que, neste momento, muitas pessoas devem estar com dúvidas. Como assim uma aliança apologética convida um batista do sétimo dia para dar uma entrevista apologética, mas uma igreja batista do sétimo dia não é uma igreja herética? Não é uma seita? Eu gostaria, Fabrício, que você pontuasse para nós aqui a questão sobre aquelas pessoas que acreditam que se deve guardar o sábado, outras acreditam que deve se guardar o domingo, ou aqueles que acreditam que não deve guardar dia nenhum. Na visão batista do sétimo dia, quem não guarda o sábado não pode ser salvo? O sábado, ele é o selo de identificação do salvo? É importante para a vida de um cristão guardar o sábado em si? Como que você vê as outras denominações que não há o mandamento da guarda do sábado? Bem, como nós definimos uma seita? Eu estou em conformidade com vários teólogos e comentaristas que acreditam que para a gente responder essa pergunta nós podemos utilizar 3 filtros. O que esse grupo pensa sobre a Escritura, sobre Deus e sobre a salvação. Grupos sectários, de forma geral, normalmente não vão aceitar apenas as Escrituras, vão ter novas revelações, novos profetas, novos apóstolos, vão questionar a Trindade, a divindade de Cristo, a sua plena humanidade, e vão questionar a salvação pela graça, ensinando um método legalista de salvação pelas obras. A Igreja Batista do Sétimo Dia, ela não se enquadra nesses critérios, por ela ser uma denominação que integra a linha batista da teologia, crendo na suficiência da Escritura, na justificação pela fé e não pelas obras,
no sacerdócio de todos os crentes, a separação entre igreja e Estado, o batismo de adultos por imersão em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. No que nós diferimos, então? Então, em conformidade com várias declarações e confissões de fé históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, nós cremos, então, na diferença entre a lei moral, representada nos 10 mandamentos, e as leis cerimoniais. Nós cremos que as leis cerimoniais elas foram abolidas por Cristo na cruz, mas que a lei moral, os 10 mandamentos, continuam na nova aliança como um padrão de vida para o cristão, mas não como um meio de legalismo ou de salvação pelas obras. Então, nós não somos dispensacionalistas, aqueles irmãos que acreditam que Jesus cravou a lei na cruz, ou então que o Antigo Testamento era a era da lei e agora nós estamos na lei da graça. Não, nós entendemos que a salvação, ela sempre foi pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando Adão pecou, ali no Jardim do Éden, a graça já entrou em operação. E nós cremos que a lei também, assim como a graça existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a lei também persiste como um padrão moral de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Como Paulo fala lá em Romanos 3,31, que a fé, a graça, ela não anula a lei. Mas, de forma distinta, então, dos irmãos dessas outras denominações históricas, nós não cremos que haja um fundamento bíblico forte para a ideia de que na nova aliança o mandamento do sábado persiste, mas que o dia de descanso e reunião cristã passou para o domingo por causa da ressurreição de Cristo nesse dia. Então nós cremos que o dia do Senhor, como um tempo de descanso físico, mental, de refrigério espiritual, continua sendo no 7º dia. Então nós cremos que o sábado ele é importante porque ele é um mandamento, ele é uma ordenança de Deus. Mas nós não cremos em salvação pelo sábado, pela obediência ao sábado, pela guarda do sábado. Nós cremos que o sábado ele é uma experiência temporal nesse mundo da graça de Deus. Quando nós descansamos fisicamente de nossas obras no sábado, nós sabemos então que nós fazemos isso porque o nosso sustento físico ele vem de Deus e não de nós mesmos. Nós também descansamos espiritualmente em Cristo, sabendo que nós não estamos trabalhando pela nossa salvação, mas tudo que devia ser feito para nossa justificação já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Nós discordamos, então, dos irmãos que pensam de uma forma diversa. Nós acreditamos que os irmãos eles estão equivocados, mas nós, mesmo assim, nós os consideramos genuinamente nossos irmãos em Cristo. Não julgamos a salvação de quem quer que seja, porque a salvação é pela graça, por meio da fé, e não pelas obras. E nós cremos que se uma pessoa realmente foi regenerada, se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo, ela tem o selo de Deus, que, como diz lá em Efésios, é o Espírito Santo e não o sábado. Como última pergunta, eu gostaria que você explicasse para os seguidores da Aliança Apologética Brasileira o que é a Igreja, na visão dos batistas do 7º dia. Na declaração de fé batista do 7º dia, nós temos um tópico doutrinário intitulado A Igreja. A primeira sentença, então, dentro desse tópico diz o seguinte: cremos que a Igreja de Deus é constituída de todos os crentes unidos pelo Espírito Santo em um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Então, a nossa visão de igreja não é que a igreja seja uma organização, seja uma instituição, seja um CNPJ, seja uma placa, mas a igreja ela é o corpo histórico de todas aquelas pessoas que em toda a história se arrependeram dos seus pecados, vieram a Cristo e confessaram Ele como Senhor e Salvador. Então, essa é a igreja verdadeira de Deus. A igreja não é uma placa, não é uma instituição, mas ela é um corpo vivo de todos aqueles que reconhecem Cristo como o seu Senhor e o seu cabeça. Se o irmão me permite, eu gostaria de fazer uma breve leitura de um livro que eu estou aqui em mãos, que é a Declaração de Fé Batista do 7º Dia, um guia de estudo. Os irmãos que tiverem interesse em adquirir, ele pode ser adquirido a partir do site da Conferência Batista do 7º Dia Brasileira, ib7.org. Eu vou ler um pequeno trecho que está aqui nas páginas 67 e 68.
em um estudo escrito pelo pastor André Garcia. E ele diz o seguinte: a verdadeira unidade no Espírito Santo independe da variedade denominacional exterior. O chamado para a unidade no Novo Testamento é, portanto, uma ordem para manter a unicidade fundamental da vida que o Espírito concedeu por meio da regeneração. No estudo eclesiológico, distingue-se a igreja invisível, todos os eleitos são verdadeiramente um em Cristo, e a visível, um grupo misto que contém regenerados e invariavelmente não regenerados. A unidade da igreja invisível é um fato consumado, concedido com a salvação. Esse entendimento, então, inviabiliza a questão se a igreja invisível única deveria achar expressão numa única organização. Então, a igreja universal invisível de Deus é algo que está além de fronteiras denominacionais. E por isso mesmo que, ao longo de toda a nossa história como batistas do sétimo dia, nós nunca tivemos nenhum impedimento de trabalhar lado a lado com outros irmãos em Cristo em causas comuns. Então, a Igreja Batista do Sétimo Dia, ela já foi membro do Conselho Federal de Igrejas, lá nos Estados Unidos, do Conselho Mundial de Igrejas, da Aliança Batista Mundial, da Junta Batista sobre Assuntos Públicos, do Comitê Batista pela Liberdade Religiosa. Então, por várias causas, tanto evangelísticas quanto sociais, nós não temos nenhum problema em trabalhar lado a lado, de mãos dadas, com irmãos pertencentes a outras denominações. Isso não quer dizer que nós somos ecumênicos, ou que nós estamos procurando juntar todas as denominações em uma só, não é isso. Nós reconhecemos as nossas diferenças históricas, doutrinárias, mas reconhecemos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo. No livro Um Povo que Escolhe, a história dos batistas do sétimo dia, o autor, Don Sanfar, que também é um historiador, inclusive ele conta vários casos que nos séculos 18, 19 e 20, muitos pastores batistas do sétimo dia, no sábado, pastoreavam igrejas batistas do sétimo dia, e no domingo, pastoreavam igrejas batistas tradicionais ou outras igrejas tradicionais, devido àquela região ter uma deficiência de obreiros e pastores daquelas denominações. Muitos membros, então, da igreja, que também eram habilidosos na arte de algum instrumento, no sábado estavam trabalhando na Igreja Batista do Sétimo Dia, com sua voz, com seus instrumentos, mas no domingo, em outros dias, também estavam auxiliando e servindo em outras denominações. Então nós cremos, mais uma vez, reiterando, que a igreja ela é muito mais do que uma placa, do que uma instituição, mas ela é o corpo vivo de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo.